10. Curiosidades sobre o lobisomem, o mistério da criatura que assombra as noites. O lobisomem, uma figura mítica e aterrorizante, tem fascinado gerações com suas histórias sombrias e assustadoras. Essa criatura mitológica, que aparece em diversas culturas ao redor do mundo, é o centro de muitas lendas e tem diversas interpretações que vão muito além do simples homem que se transforma em lobo. Ao longo dos séculos, a figura do lobisomem foi enriquecida por mitos, medos e até algumas verdades. Vamos explorar 10 curiosidades sobre o lobisomem que vão mudar a maneira como você o vê. 1. A origem do lobisomem. Do mito à realidade. A lenda do lobisomem tem raízes muito mais antigas do que muitos imaginam. De acordo com historiadores, a ideia de um ser humano se transformar em animal já aparece em civilizações antigas, como na Grécia e Roma, onde heróis e deuses eram descritos com habilidades de transformação como o próprio Zeus. Contudo, a versão mais popular do lobisomem tem origem na Europa medieval, especialmente em territórios que hoje correspondem à Alemanha e à França. Durante a Idade Média, surgiram histórias de homens e mulheres que supostamente se transformavam em lobos durante a lua cheia, adquirindo força sobrenatural e a necessidade de caçar e matar. Essas histórias eram muitas vezes explicadas como resultado de maldições ou pactos com o diabo, fenômenos naturais mal compreendidos ou até doenças raras. A palavra lobisomem, por exemplo, vem do francês loup-garou, que significa lobo-homem, e foi se popularizando nas histórias populares. 2. A transformação. Como ocorre a mudança? De acordo com a maioria das lendas, a transformação do homem em lobisomem ocorre durante a lua cheia. Em algumas versões, a transformação é uma maldição de um feitiço ou pacto com o diabo, enquanto em outras é resultado de uma mordida de outro lobisomem. O processo da transformação é muitas vezes retratado de forma dolorosa, com o corpo do homem sendo rasgado e modificado até se tornar o feroz lobo, com garras afiadas, dentes grandes e a sede insaciável de sangue. Porém, o que poucas pessoas sabem é que, no caso de algumas culturas, a transformação pode ser desencadeada por outros fatores além da lua cheia. Alguns relatos falam que a pessoa só se torna um lobisomem se cometer certos pecados, como o assassinato. Ou, em outras versões, a pessoa se transforma após ter sido picada por um lobo. A característica comum em todas as versões, no entanto, é a perda do controle sobre os próprios instintos, levando à matança e à brutalidade. 3. A muda do lobisomem. A doença por trás do mito. Embora a lenda do lobisomem seja envolta de mistério e magia, alguns estudiosos sugerem que, em parte, ela pode ter surgido devido a uma condição médica real, a hipertricose. Também conhecida como a síndrome do lobisomem, essa condição é caracterizada pelo crescimento excessivo de pelos no corpo, que nos tempos antigos poderia ser visto como uma transformação assustadora. Em algumas variações da lenda, o lobisomem é retratado como um homem com pelo excessivo em todo o corpo, o que pode ter dado origem a essa associação. Outra condição médica que pode ter contribuído para o mito é a rabia, raiva. Pessoas infectadas por raiva podem apresentar sintomas como agressividade, alucinações e uma sede insaciável por líquidos, o que lembra a transformação descrita nas histórias de lobisomens. Os lobos, por serem frequentemente associados à raiva, também podem ter sido uma inspiração para essas lendas. 4. O lobisomem e o folclore brasileiro. O lobisomem não é apenas uma figura do folclore europeu. No Brasil, o lobisomem também faz parte das lendas populares e tem algumas características bem peculiares. De acordo com o folclore brasileiro, o lobisomem é geralmente um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia, mas o motivo da transformação está ligado diretamente à maldição.
Uma das versões mais conhecidas fala de um homem que, por cometer um pecado grave, como o incesto, é amaldiçoado a se tornar lobisomem todas as noites de lua cheia. Em algumas regiões, diz-se que a pessoa se transforma em lobisomem apenas quando atinge a maioridade, e para que o feitiço seja quebrado, ele precisa ser morto por alguém que possua um grande valor moral como um herói, ou uma pessoa de bom coração. 5. A caça ao lobisomem. Histórias de caçadores e bruxas. Durante a Idade Média, caçar lobisomens tornou-se uma verdadeira obsessão. Em várias partes da Europa, especialmente na França e na Alemanha, os caçadores eram chamados para caçar homens-lobos, uma atividade que envolvia exorcismos e até mesmo a execução de pessoas acusadas de serem lobisomens. Em várias lendas, se uma pessoa fosse capturada e acusada de ser um lobisomem, ela poderia ser queimada viva ou decapitada. Isso gerou uma série de histórias de caçadores e bruxas que tentavam identificar a besta. Muitas vezes, as vítimas não eram lobisomens, mas pessoas que possuíam algum tipo de característica física incomum, como excesso de pelos, ou aquelas que estavam mentalmente doentes. 6. O lobisomem e a lua cheia. A conexão astrológica. O lobisomem, em muitas lendas, só se transforma na lua cheia. Mas por que a lua cheia tem esse poder sobre os lobisomens? A resposta está em uma conexão mística e astrológica entre a lua e os ciclos de transformação. A lua cheia é considerada um símbolo de poder e mudança, representando a culminação de processos, o momento de máxima intensidade. Na astrologia, a lua cheia é associada à energia intensa e à liberação de emoções reprimidas. A ideia de que a lua cheia possa liberar algo selvagem dentro de uma pessoa, como no caso do lobisomem, faz sentido dentro desse contexto simbólico. A lua cheia, portanto, se torna o catalisador para a transformação, criando uma ligação entre o mundo espiritual e o físico. 7. O lobisomem e o medo do desconhecido. Os lobisomens são um reflexo dos medos mais profundos das sociedades. Eles representam a luta interna entre a humanidade e os instintos animalescos. Essa dualidade, o homem civilizado versus o monstro selvagem, é um tema recorrente na lenda do lobisomem. Em muitas culturas, o lobisomem é visto como uma figura que representa o medo do desconhecido, do animal dentro de cada um de nós. Ele é o reflexo dos nossos desejos reprimidos, que se tornam mais fortes quando estamos longe de nossa sociedade e nossas convenções morais. O lobisomem também é uma metáfora para as transformações internas e as emoções intensas que surgem nos momentos de crise. 8. O lobisomem e os vampiros. Inimigos naturais. Uma das questões mais interessantes sobre o lobisomem é sua relação com outras criaturas mitológicas como o vampiro. Em várias culturas, especialmente nas histórias mais modernas, os lobisomens e vampiros são retratados como inimigos naturais, com uma rivalidade que vai muito além de uma simples luta entre seres sobrenaturais. Em muitos filmes e livros, o lobisomem e o vampiro têm habilidades complementares, mas também se opõem de maneiras significativas. Enquanto o vampiro é uma criatura da noite que se alimenta de sangue, o lobisomem é um predador mais selvagem, com uma natureza animalesca que representa um perigo físico para os vampiros. Esse confronto entre as duas criaturas mitológicas gerou várias narrativas épicas que continuam a fascinar os fãs de horror e fantasia. 9. O lobisomem na cultura popular, filmes e séries. Hoje em dia, os lobisomens são figuras populares em filmes, séries e livros, desde os clássicos como O Lobisomem, de 1941, até a recente série de filmes de Harry Potter, onde Remus Lupin é um lobisomem. A figura do lobisomem tem evoluído para refletir os tempos modernos, mas sem perder o mistério e o medo que ela carrega. Além disso, personagens como o Lobisomem de Londres e o Vingador Fantasma deram uma nova perspectiva à lenda, tornando-a mais complexa e, ao mesmo tempo, explorando a dualidade humana.
As histórias contemporâneas frequentemente retratam os lobisomens como seres divididos entre o bem e o mal, humanos que lutam para controlar seus impulsos mais selvagens. 10. A morte do lobisomem. Como ele pode ser derrotado? De acordo com o folclore, a única maneira de matar um lobisomem é usando uma bala de prata ou armas feitas de prata. A prata tem sido associada à pureza e ao poder espiritual, sendo considerada a única substância capaz de matar um lobisomem e quebrar sua maldição. Este é um elemento fundamental nas histórias, e a prata se tornou um símbolo importante de proteção contra o mal. Outra forma de derrotar o lobisomem é impedir sua transformação. Muitos mitos sugerem que amarrar um lobisomem com correntes de ferro ou chamá-lo pela sua verdadeira identidade pode fazê-lo voltar à forma humana, quebrando a maldição temporariamente. O lobisomem, uma figura que atravessa os séculos e as culturas, continua a ser uma das mais fascinantes e aterrorizantes criaturas da mitologia humana. Suas histórias não só nos revelam o medo do desconhecido, mas também exploram a complexidade da natureza humana e dos instintos.